Passagem do livro do Apocalipse. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Posicionamento hoje em dia, pessoal, é frequentemente confundido com performance e a autenticidade é sacrificada no altar da manutenção de privilégios. No cerne dessa dinâmica encontra-se a figura do morno. E quem é o morno, gente? Morno é o indivíduo que nem frio e nem quente, porém movido por um cálculo de conveniência, evita o atrito das convicções em nome de um oportunismo pragmático. Essa neutralidade, longe de ser aí um estado de paz ou imparcialidade, revela-se como uma forma de cumplicidade silenciosa com o status quo. Costuma-se dizer, inclusive, que neutralidade, essa onda de fingir que é a Suíça, não é uma mera opção humana, mas sim um risco estratégico gigantesco e não menos perigoso. Não que eu despreze ou ridicularize a neutralidade, não normalmente, mas essa palavra normalmente também vem como desculpa de inércia, de fraqueza, o que, convenhamos, é bem feio, né? Reflitam agora comigo sobre o custo da inércia. O oportunista não é necessariamente alguém sem valores. Ele é alguém cujos valores são flutuantes, são líquidos, são fluidos. Ele observa a direção do vento social ou corporativo ou até familiar e ajusta as suas velas para garantir que não perderá o acesso, o prestígio ou o conforto. Essa postura assemelha-se à mornidão descrita em contextos teológicos, não por falta de crença, mas por falta de coragem para manifestá-la quando o custo de tal manifestação ameaça o bem-estar pessoal. Quando o silêncio se torna uma ferramenta de sobrevivência, a integridade é a primeira baixa. O oportunista entende que, ao não se posicionar, ele evita ser o alvo. Contudo, essa estratégia ignora uma verdade fundamental. A neutralidade diante de injustiças ou de decisões cruciais nunca é neutra. Ela acaba por favorecer a iniquidade, ou seja, a continuidade do que já está estabelecido, servindo de base para que o erro, ou a exploração, ou a violência desmedida floresçam sem oposição alguma. É a velha estratégia do em cima do muro. Compreendam que o hábito de não se posicionar por oportunismo cria uma sociedade de indivíduos líquidos, incapazes de sustentar o peso das próprias palavras. O oportunista, então, é um imprevisível, tenho isso como certo. Como as suas posições são moldadas pela conveniência, ninguém pode realmente contar com a sua ética em momentos de crise. Uma vida pautada apenas pelo cálculo de perdas e ganhos imediatos perde sua dimensão histórica. O indivíduo torna-se um mero espectador da própria existência, incapaz de deixar um legado que vá além do acúmulo de favores. E, pessoalmente, indivíduos assim eu acho execráveis, desprezíveis. A palavra mais correta até é essa. Outro ponto importante. Muito lá no fundo, notem que o oportunismo é alimentado por uma fragilidade existencial extrema. O medo de perder o assento à mesa é o que mantém a boca fechada quando se deveria falar e o braço imóvel quando se deveria agir. E aí eu vos convido à autenticidade, pessoal. O antídoto para a paralisia do oportunismo é a coragem do posicionamento. Posicionar-se não significa ser dogmático ou intransigente ou militante, fundamentalista, fanático, mas sim ser coerente. É compreender que a vida pública e privada exige uma postura e que em muitos momentos o caráter é testado justamente no quanto estamos dispostos a perder para não trair o que acreditamos. A história raramente guarda o nome dos que foram mornos. Lembre-se disso. A memória coletiva reserva espaço para aqueles que, com todos os riscos envolvidos, decidiram sair de cima do muro. Ser quente ou frio é, em última análise, o único modo de ser humano em um mundo que tenta, a todo custo, nos reduzir a objetos calculistas. A integridade exige, às vezes, o desconforto de ser a voz discordante.
mas oferece, em troca, o direito alienável de ser o dono do próprio destino, em vez de refém da oportunidade alheia. O oportunismo é uma estratégia sórdida de curto prazo que, ao final, esvazia completamente o indivíduo da sua própria identidade. Ao escolhermos a conveniência sobre a convicção, talvez até alcancemos o topo, mas descobriremos, ao chegar lá em cima, que não sobrou ninguém à volta, nem nós mesmos, para desfrutar dessa conquista. Pensem muito sobre isso e, lembrando, vocês têm eleição chegando esse ano.